Pedro de Luna está aqui com a gente no nosso Uma Cerveja desta semana, nosso novo episódio, falarmos aí, cara, do lançamento da biografia do Mundo Livre há 40 anos da banda, 30 anos de samba esquema nós, é verdade, meus amigos. Então tem muito assunto para falar e falar da carreira dele, da história dele e outras resenhas musicais que a gente adora ouvir aqui no nosso Uma Cerveja. Então, meus amigos, minhas amigas, prepara a latinha aí que nossa Uma Cerveja vai começar. Olá, gurizada! Beleza? Bem-vindos e bem-vindas aqui na Ponta da Agulha e com a presença do nosso amigo aqui como anunciado, Pedro. Primeira vez aqui no canal, cara. Bem-vindo aqui, prazer de ter você imensamente. Estou muito feliz de estar contigo aqui para falar desse assunto aí que, cara, tão valioso como a gente estava falando agora em off, né, meu velho? Muito prazer. Eu agradeço o convite, o prazer é meu, e obrigado a todos aí que assistirem e gostarem do nosso papo. Certamente que sim, cara. Falar um assunto como este aí, da tua trajetória, impossível não gostar, cara. Cara, Pedro, não tem roteiro nada aqui, cara, é totalmente reverente, descontraído, a gente deixa fluir naturalmente aqui, cara. Cara, falar de Mundo Livre S.A., Mangue Beat, mas inicialmente convido também a compartilhar um pouco com a gente, vamos chegando lá. Cara, como é que a música e a tua paixão por escrever, especialmente biografias musicais, como tu já escreveu do Planet Hemp, já escreveu do Champion recentemente, cara, como é que essa conexão se construiu para você? Como foi esses insights aí de você escrever biografias aí de artistas, assim, digamos, fora do grande eixo mainstream, né? Conta aí pra gente aí, cara. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a questão do livro foi uma consequência de chegar a um ponto que o jornalismo já não fazia mais tanto sentido, né? Por vários motivos, né? Primeiro que o jornalismo ele é pautado no factual, mesmo quando você fala numa revista, que tem a gente falava, né? Porque hoje em dia, para uma geração que talvez nem leia, nem compre revistas, pode achar um pouco esquisito isso, com esse imediatismo que a internet trouxe, você tinha que pensar em pautas, de certa forma, de curto prazo, porque você pensar numa pauta para o jornal do mês que vem, né, no caso, por exemplo, eu colaborei muito com jornais mensais, você tinha que tomar cuidado, porque às vezes uma coisa que você estava querendo falar, o editor falava, mas mês que vem isso aí já vai ter passado. Então, mas como assim? Como é que o assunto envelhece de um mês para o outro, né? E hoje, com a velocidade da internet, me parece que as coisas vão ficando velhas, entre aspas, muito rápido. E aí, em algum determinado momento, de tanto trabalhar como jornalista, me veio essa vontade de ir para os livros. Tanto por conta disso, de você poder fugir do factual, da coisa, da notícia especificamente, para você poder mergulhar num universo mais denso, né? Porque o livro ele permite você ter uma profundidade maior, uma coisa de você fazer alguma coisa que não seja perecível, porque o livro ele tem isso, o livro ele vai para a sua prateleira, para o seu estante, e daqui a 10 anos, 20, 30 anos você vai pegar aquele livro e ele tem que fazer sentido ainda para você como leitor. E é por isso que eu comecei a fazer livros. O meu primeiro livro saiu em 2011, e de lá para cá, entre biografias infantis e tudo mais, já são 19 livros, e o Mundo Livre vai ser minha 9ª biografia. Acabou que eu realmente peguei gosto, principalmente por biografias, né? Porque a biografia ela permite você não só adentrar no universo do biografado, seja ele uma pessoa, uma banda, ou um evento, né? O Porão do Rock, o Festival de Brasília é um exemplo. Eu fiz a biografia de um festival. Mas você, quando faz uma biografia, você não fala só daquela pessoa, daquele grupo, você acaba falando do contexto todo que ele vive, da cidade, do bairro, dos outros grupos, dos jornalistas, dos fãs, dos produtores. Então, ele acaba te permitindo ter uma amplitude do universo daquele biografado muito maior. Então, no Planet Hemp foi assim, mesmo eu sendo do Rio e conhecendo a cena, mas para trazer um outro exemplo, o Champignon, eu não conhecia nada da cena da Baixada Santista. Então tive que pesquisar, conhecer, saber quem eram os atores, né? E agora com o Mundo Livre também. Tem que mergulhar
no universo de Recife, de Olinda, de Candeias, porque o Mundo Livre tem essa particularidade, eles não são de Recife, eles são de Candeias, que fica a 1 hora de ônibus de Recife, assim como eu sou de uma cidade chamada Niterói, eu não sou do Rio de Janeiro, assim, assim como as cidades periféricas a Porto Alegre, quem é de Canoas é quase Porto Alegre, mas é Canoas, não é? Mas é Canoas. Tem que pegar trem, pegar ônibus, apesar que é pertinho, né, realmente, mas alça os deslocamentos e acaba se confundindo muitas vezes as localizações, né? Apesar das referências, né, muito explícitas em nossas expressões. Né? É isso. Nessa expressão que falam de vocês, o rock gaúcho. Peraí, mas qual rock gaúcho? Porque talvez a região de Santa Maria, ou Caxias do Sul, não seja exatamente igual ao que se faz em Porto Alegre ou em outras regiões do estado, né? Então, sim. Então é por aí, acho que fazer um livro é muito gostoso, porque você começa com 10 perguntas na sua cabeça e uma vai puxando a outra, e conforme você vai entrevistando, vão surgindo outras perguntas, né? Então são sempre, aliás, é a parte mais gostosa e mais cansativa de fazer um livro, são as entrevistas, né? O pessoal gosta, fala pra caramba, você tem que ouvir horas e horas de áudio, mas é uma delícia. E editar isso, rapaz, a mão de obra... Vai longe. Mas acho que o próximo passo, né, é porque eu realmente faço uns livros de grana, não tenho patrocínio, não tenho nada, né, a gente vive num país que não cuida dos seus artistas, mas se eu tivesse um pouquinho mais de recurso para fazer os livros, não tenho dúvida que todas as entrevistas seriam também gravadas em vídeo, e aí além de entregar um livro, eu entregaria também um documentário, sabe, entregaria outros formatos, né, talvez audiolivro, mas o problema sempre esbarra na falta de grana, né? Mas como eu venho do underground, estou acostumado a produzir sem dinheiro, então já tiro de letra, mas claro que eu poderia fazer muito mais se tivesse um pouquinho mais de incentivos. Bom, o underground resiste, né, cara? Como a gente sempre fala, né? É o skin the game, né? Ir pro jogo e o Duracell fazendo nossa parte sempre, né, cara? E não é de menos agora do Mundo Livre S.A. Cara, o que te inspirou a fazer a biografia do Mundo Livre S.A.? Tu é um cara, assim, que naturalmente, assim, com os seus caminhos musicais, não, a banda não era tão aprofundada, na verdade, pelo que eu estive vendo aí das suas entrevistas recentes, e os elementos do próprio Mangue Beat aqui já citando também, né? Porque o Mundo Livre, S.A. e Mangue Beat é uma coisa, né? Uníssona, junto. Os elementos da banda, junto com o do Mangue Beat, te atraíram, te estimularam a escrever uma biografia dos caras aí que está completando 40 anos em 2024. Então, acho que a primeira motivação tem que ser o gostar do biografado, né? Que é diferente de você fazer uma biografia, por exemplo, por encomenda. Se alguém me contratasse, a banda quisesse pagar para fazer, é diferente. E o Mundo Livre sempre esteve entre as minhas 10 bandas favoritas do Brasil, sempre. E olha que eu sou bem criterioso, não gosto de qualquer banda. Legal. Porque... talvez eu entendi errado, eu tinha visto uma entrevista sua no alto-falante, talvez eu tinha entendido que não era uma banda tão próxima disso, talvez eu entendi errado. Ela não é próxima de mim, eles nunca foram meus amigos, né? Então talvez deu certo nesse aspecto. Eu nunca fui brother deles, então não é algo que eu fiz porque eu sou amigo ou conheço, como por exemplo Planet Hemp, sim, conheço todos, né? Considero o Marcelo um brother. Mundo Livre não, Mundo Livre a gente não se conhecia. Na verdade, o meu único contato com ele, para você ter uma ideia, tinha sido uma entrevista em 2000, quando eles lançaram o disco Por Pouco, e eu fui na Abril Music fazer aquelas malditas sessões de 40 minutos cada um. Foi a única vez que eu tive um contato com o Fred, até hoje, né? Principalmente o Fred, porque ele é o cérebro pensante da banda. Mas eu sempre admirei muito. E aí, por que eu admiro? Né? Acho que se a gente perguntar para o próprio espectador, diz aí as 10 bandas que você gosta, geralmente os critérios que norteiam esse gostar começa sempre pelo artístico. Eu gosto da música, eu gosto da letra, ou às vezes porque eu vi um show e aquele show me traz boas lembranças, mas tudo isso acaba sendo um pouco nesse aspecto sensorial, da experiência artística. Só que o Mundo Livre, ele sempre me seduziu, além do artístico, claro, que a gente vai falar aqui, por essa coisa da militância, né? Por ser uma banda engajada, que mesmo podendo trazer reveses, porque traz, você se
você se postar no mundo, dizer o que você pensa, sobretudo quando entra na esfera política. Hoje menos, né? Hoje até os artistas são mais cobrados para se manifestarem, né? Para dizer o que eles pensam sobre maconha, sobre aborto, sobre política também. Na eleição eles são cobrados para se posicionar. Mas o Mundo Livre já faz isso há muito tempo, e eu sempre admirei muito isso, ser uma banda não só engajada, mas politizada de fato. O próprio nome, Mundo Livre S.A., já fala, né, a que eles vêm, né? Que o Fred se inspirou na Guerra Fria, né, a questão do mundo livre, que 9 em cada 10 políticos falavam, principalmente norte-americanos, sobre um tal do mundo livre. Na verdade, esse mundo livre regido na base da força, né? A base de Guerra Fria, de guerra no espaço. E esse SA sendo um cifrão é uma puta de uma ironia, né? E eu acho muito atual até hoje falar de mundo livre, falar de computadores que fazem arte, artistas fazem dinheiro. Agora, com a inteligência artificial, você vê, nossa, uma música que ele fez há 30 anos atrás ou mais e super atual, né? Então, acho o Mundo Livre uma banda muito interessante em todos os aspectos. E agora que eu entrei no universo deles, entrevistando, eu fiquei ainda mais apaixonado, porque eu descobri que, porque na essência, eles são, até hoje, uma banda de punks. Os caras são punks. Eles surgiram como punks. O Fred era punk. É engraçado imaginar o 04, com aquele chapéu de palha, né, que é a imagem que a gente tem dele, um cavaquinho, óculos, porque ele usa óculos desde criança. Mas ele era punk, ele usava alfinete, coturno, né, era aquilo tudo ali, aquela essência deles é punk. E hoje eu percebo na atitude deles, o quanto eles ainda são punks, mesmo a formação da banda ter mudado tanto nesses 40 anos. Sim. E tem bom, sempre desde o início, né, tiveram este espírito e usar a palavra do momento, né, um engajamento punk, né. Mas tu mergulhando agora na história deles com profundidade, sem querer dar spoiler, né, também, vamos tomar cuidado do livro aqui, né. Mas como você, Pedro, descreveria a cena musical e cultural do Recife antes da vinda do Mundo Livre S.A. e junto o Mangue Beat? O que impulsionou a necessidade desse movimento por parte deles, na tua visão como biógrafo? Isso nem chega a ser um spoiler, isso é algo que é bem natural e eles, nação, de todo mundo já falou muito em entrevistas, e é muito legal. A motivação para que eles tivessem criado um movimento foi o marasmo cultural que vivia Recife naquele final dos anos 80. Vivia um marasmo, né? Porque o próprio rock BR, chamado rock nacional, também entrou em decadência no final dos anos 80. Todas aquelas bandas do início dos anos 80 gravaram discos, ganharam muito dinheiro, fizeram disco de ouro. Só que quando chega no final ali, no final dos anos 80 para a virada do 90, o próprio rock nacional já está numa baita de uma crise. Não é à toa que nessa virada de década, que por acaso entra a MTV no Brasil, quem é que está no auge? São os grupos de axé, o sertanejo, as cantoras infantis, né, de programas de TV. Então, o rock nacional, em menos de 10 anos, ele já entra numa pequena crise. E aí você imagina o que não era Recife nesse cenário, né? Porque Rio e São Paulo é sempre um celeiro de grandes novidades, mas Recife não acontecia nada. Então ali um pequeno grupo de pensadores e entre eles não só os músicos, mas pessoas do audiovisual, pessoas da moda, artistas plásticos, escritores, né? Pouca gente sabe dessa ligação que o Chico Sá, o jornalista e escritor Chico Sá, tem com o Mundo Livre, mas por uma feliz coincidência, o Chico e o Fred foram estudar na faculdade, na UFPE, no mesmo tempo. Então, o Chico era um cara que veio do interior do Ceará, mas ele também sofria com aquela falta de coisa para fazer em Recife. O Helder, que virou a ser o DJ Dolores, conhecido como DJ Dolores, também um cara que veio de Sergipe. Então, ali uma galera que estava vivendo na cidade falando, pô, mas que cidade chata, não tem nada para fazer, nada acontece. Vamos fazer acontecer? E é uma motivação que não é particular de Recife, isso acontece em muitas cenas ao longo da história do Brasil, de pessoas que estão incomodadas com o marasmo, que não acontece nada, e vamos fazer acontecer? Vamos fazer o quê? Uma festa? Vamos criar um programa de rádio?
Então, a iniciativa precisa partir de alguém. Não dá para esperar que essas coisas surjam de poder público ou da iniciativa privada, porque nunca vem delas. Elas acabam aproveitando e surfando a onda, né? Mas você pega a própria história dos festivais independentes no Brasil, teve ali uma iniciativa ou outra nos anos 70, nos anos 80, mas o crescimento deles como festival, seja o Porão do Rock, seja o Abril Pro Rock, ela acontece nos anos 90. É ali que realmente dá um boom de festivais independentes no país, e aí depois as marcas sacam isso e começam a fazer os seus próprios festivais, né? Então é sempre assim, a indústria vem, a publicidade vem e coopta e absorve aquilo que geralmente emerge de um underground. E aí com o Mundo Livre, com o Recife, foi isso, né? Foi esse marasmo que fez surgir uma cena, e aí também uma sacada ali deles perceberem o interesse pelo grunge e falar, cara, vamos dar um nome para esse negócio que a gente está fazendo. Tanto que o pessoal de Recife não chamava de Mangue Beat, eles chamavam de Movimento Mangue, música do Mangue, uma coisa assim. A imprensa é que veio batizar de Mangue Beat, porque até para o Fred 04, que foi o cara que conceituou, escreveu o manifesto, era beat com I, de beat de computador. A imprensa do Sudeste é que deu o beat com B-E-A-T, né, de... Modernizou. Batizou como batida do mangue, e acabou ficando, né? O Fred fala muito do Chico Sainz, que é o cara que foi o cara que moldou a sonoridade do Mangue Beat. Tu acredita que tenha sido ele também, com o Marco Zero e tal? Porque o Mundo Livre tem um caminho que ele molda mais... virtuam mais pro som do Brasil, de samba, tem muito samba, não sabemos o que é nós, depois vamos falar um pouco aqui dos 30 anos, do samba reggae, né? E o Nação Zumbi tem muito, cara, aquele sangue dos olhos fervoroso das guitarras do Maia e o Batuque, e ele fala que muito desse lance percussivo, essa coisa misturado com rap, foi muito Chico Sainz. Como você indo a fundo assim para o Mundo Livre S.A., a sonoridade que elementos eles trouxeram e até modernizaram, né? Criaram um novo meio de poder trazer o pop com brasilidades, né? Na verdade, uma coisa que estava meio pacata nos anos 80, que estava muito mergulhado do som estrangeiro, né, do inglês, do americano, da cena New Wave, etc. Tinha se perdido um pouco disso. E a partir do início dos anos 90, começou um pouco a moldar disso a partir do movimento Mangue Beat, né, através dos movimentos iniciados pelo Mundo Livre S.A., que, sonoramente falando, sim, que da importância que do Mundo Livre S.A. incrementou para a música brasileira a partir do movimento. Eu acho uma pergunta muito interessante, sim, e acho que Chico Sainz tem muito mérito, de fato, ele trouxe muitas coisas, né? Ele, por exemplo, foi o cara que trouxe a coisa da roupa, essa roupa misturada, esquisita, comprada em brechó. Fred fala assim, né? Chico aparecia com aquela roupa, Chico, que roupa é essa e tal? Só que um movimento, ele é um movimento justamente porque um influencia o outro, é uma coisa de retroalimentação, não é um que influencia todo mundo, né? E houve um momento que durou pouco, foram poucos meses, mas teve um momento que Chico Sainz, Fred 04 e uma outra pessoa, acho que foi Dolores, alguém, não lembro agora, mas teve uma terceira, uma Buse, que eles dividiram um apartamento e eles compartilhavam um armário de roupas. Um pegava a roupa do outro. Então, eles estavam sempre se influenciando. A coisa de acessórios, né? Que aí, de repente, um começa a usar um plug banana, né? Eles conheceram bactéria na praia, a bactéria estava com plug banana, como se fosse um colar. Aí, pô, que legal esse acessório, onde você comprou? Não, eu que fiz. Aí, de repente, eles começam a fazer os próprios acessórios. Fred cola no peito lá um teclado de telefone, e aí Chico Sainz deu um chip de computador para ele. Pô, era uma coisa muito nova, ninguém via um chip, ele ficava dentro do computador. Aí ele vai e faz um colar com chip. Então, além dessa coisa do visual, eles se influenciavam muito pelo som, né? Quando Chico Sainz foi lá na ONG, no Daruia Malungo, e viu o pessoal tocando maracatu, e viu tocando as alfaias, e falou, pô, podia levar isso para uma banda de rock, né? A iniciativa foi dele, claro, né? Dele, Jorge do Peixe, de levar aquilo que era feito na comunidade para dentro de uma banda de rock e misturar aquilo ali, uma percussão com eletrificado.
mas todo mundo se influenciou de certa forma, todo mundo, não tem um que é o dono do Mangue Beat. E no caso do Mundo Livre, o cavaquinho acaba sendo o que dá o charme, porque foi a primeira banda a introduzir, injetar no rock nacional, no pop rock, o cavaquinho eletrificado, tocado com amplificador, mas seria muito pouco dizer que, então é uma banda de rock com cavaquinho, né, ou uma banda que fez um Jorge Ben punk, fez isso, mas ao longo da carreira o Mundo Livre foi sendo muito mais do que isso. Acho que seria muito pouco dizer que eles são só isso. E tem uma influência que às vezes é muito pouco dita no Mangue Beat, que é o hip hop. O hip hop mordeu eles, né, ali, porque o hip hop é um movimento que chegou para poucos no início, ali no final dos anos 80, né, que ele foi chegando aos poucos no Brasil. Não existia um programa de televisão ou de rádio, ou escute hip hop. Então foram uns poucos antenados, sem fazer trocadilhos com eles, né, que são a parabólica no Mangue, que sacaram o lance do hip hop. E aí tentaram trazer isso pro rock. Tanto que o vocal de Chico Science, o jeito dele cantar, é um pouco rapeado. Né? Você poderia dizer, mas é dos repentistas? É também. Porque eles são uma mistura disso tudo. Né? Eles têm um pouco de frevo de maracatu, eles têm a coisa do regional, porém eles têm o lado moderno, porque eles eram muito ligados no que era produzido já no exterior. Então, assim, é difícil rotular, ainda mais uma banda como o Mundo Livre, que em 40 anos já se transformou tanto, você vai pegando cada disco deles, eles vão mudando, e até o momento em que Fred começa a aceitar a coisa da batida eletrônica, né? A coisa do eletrônico, que às vezes é um músico, às vezes é um produtor que vai trazendo. Eu acho que esse disco, que é um dos meus favoritos, o Por Pouco, ele tem o dedo do Bide, o produtor, o Eduardo Bide, que foi o mesmo cara que fez o Afrociberderia do Chico Science. E você compara o primeiro para o segundo disco, é muito diferente o primeiro para o segundo, né? O segundo é mais moderno, traz a coisa do eletrônico, dos beats. E aí quando o Bide vai produzir o Mundo Livre, ele também traz esse respiro, esse sopro de tecnologia, de modernidade, para uma banda que até então era muito orgânica, era basicamente instrumentos. Então é muito complexo a gente avaliar 40 anos de uma forma muito simplista, mas até hoje o Mundo Livre está se transformando. Né? São diferenças assim grandes de um disco para o outro, embora mantenha a essência, mas sempre tem um incremento diferente um do outro, né? É até curioso, hoje é muito naturalizado você ver uma banda com um laptop no palco. O laptop virou um instrumento. Né? Tem uns que, às vezes, é um DJ que está lá com toca-discos e tal, pick-up, e também o laptop, mas no caso do Mundo Livre, o tecladista, o Léo, que é um excelente produtor também, ele não é mais só um tecladista, ele é um tecladista e tem um laptop do lado dele, soltando bases, soltando, né, texturas e vinhetas, e isso tudo é muito bacana, né? Dá uma atmosfera no show super legal, quem não gosta? Um toque de modernidade ali, mantendo a musicalidade sem perder, cara, dá uma gordura a mais, né? Dá um incremento a mais. Né? E é legal a gente pensar, porque assim, eu não quero ficar só em Mundo Livre Nação Zumbi, porque existe o Ed, existem Devotos, existem muitas bandas que fazem o Mangue Beat ser esse movimento grande e esse legado. Mas no caso da Nação Zumbi e do Mundo Livre, tem uma irmandade muito grande ali, uma brodagem muito grande. Não é à toa que eles já fizeram 2 projetos juntos. Um foi a Orquestra Manguefônica, ali pelos idos de 2003, 2004, 2005, por ali, onde eles chegaram a fazer uns 10 ou 11 shows com as 2 bandas no palco, uma virada de frente para a outra, 2 baterias. É insano isso. Ao mesmo tempo, né? E aí, em 2014, eles lançaram um disco que eu acho sensacional, chamado Versus, onde o Mundo Livre gravou 7 músicas da Nação e a Nação Zumbi gravou 7 do Mundo Livre, cada uma com a sua pegada. Então, me parece que dentro desse universo Mangue, são as 2 bandas mais irmãs, né? São as mais brothers, que têm esse respeito e essa afinidade mútua. E fico feliz pelas 2 estarem em atividade, o Nação Zumbi mais mutilado, né? Hoje em dia, já sem, como você bem citou, já sem o Lúcio Maia, já sem o Pupilo, já sem alguns integrantes, né, da formação original, acho que me restam 3 mesmo, mas que bom que está todo mundo ainda ativo aí, né, tocando. Não, bom, nós estamos falando, né, que tanto o mundo, agora em off, né, tanto o Mundo Livre como a própria Nação Zumbi, lá fora os caras são
A gringa paga pau pros caras. Não digo mainstream, mas digo a cena mais voltada ao rock, os caras reconhecem muito mais do que nós brasileiros. E tem um show emblemático dos dois em 96 em Nova York, né? Que aquilo ali, cara, a cena rock Brasil, aquilo ali foi demais, né? Um momento histórico para a vida deles. É verdade. Se o Chico não tivesse falecido, provavelmente hoje ele estaria todos os anos fazendo turnês pela Europa, ainda que lá na Europa eles enxergavam a Nação Zumbi e o Chico Science mais como world music, né? Menos do que rock, porque o fato de ter as percussões. Mas eu fico muito feliz e torço por todos eles. O Mundo Livre ele tem menos essa projeção na Europa, tanto que, como você bem citou, o primeiro show do Mundo Livre no exterior foi esse de Nova York, em 96, no Prospect Park, né, que graças também à Nação Zumbi conseguiu ali levar os Brothers, mas aí no ano seguinte eles já conseguiram fazer a primeira turnê por conta própria, que foi a turnê pelo México, que é a cara do Fred, né? Zapatismo, né? A cara de Fred 04 tocar no México. Depois, aí, de 97, eles fizeram também uma turnezinha de 3 países no ano 2000, que foi Bélgica, Cartagena na Espanha e tocaram em Lisboa, num festival chamado Manguetejo. Aqui, olha que legal, que aí a Nação Zumbi e o Batman tocaram no Manguetejo, aí depois eles trocaram de empresária, também fizeram Suíça, fizeram Itália, eles fizeram algumas turnês, mas o Mundo Livre fez muito menos do que a Nação já foi esse ano para a Europa, né? E o Mundo Livre ainda não, está tentando viabilizar alguma coisa em Londres, alguma coisa assim, mas é mais difícil, né? Hoje a gente vive uma ditadura de algoritmos, né? Vive outros critérios que fazem outros artistas se projetarem mais do que às vezes os veteranos. Mas enfim, isso aí é assunto para outro papo. Nada. A guerra algorítmica, a geração tiktokiana. Mas é como falou, isso daí é umas 3 horas fácil falando isso. Mas quando você mergulhou na história, Pedro, temos as influências geográficas e históricas, né? A Recife, assim, podemos fazer uma conexão, um exemplo rápido aqui, de imediato, com a cidade de Birmingham, que foi a cidade ali onde veio o Black Sabbath, Led Zeppelin, uma cidade industrial, uma zona pobre, e aquela fúria urbana dos caras, não, vamos fazer um som, vamos parar com essa palhaçada de paz e amor do Woodstock e vamos tocar. E no caso aí um pouco, não deixa de ser um tanto diferente, né? Recife era considerada, era a pior capital do Brasil, as piores cidades do mundo, tava uma decadência social, financeira profunda, e aquilo ali injetou uma raiva musical, artística, de pressão nos caras, né? Mas musicalmente falando, assim, quais influências foram determinantes para o Mundo Livre S.A. moldarem, absorver seu som e dar adiante na criação de suas músicas? A gente conhece mais as influências do Fred, porque o Fred, por ser o cabeça pensante, né? O que é importante explicar, pouca gente sabe disso. O Mundo Livre nasceu de 3 irmãos. Pouca gente sabe disso. Então era o Fred, o Fábio no baixo e o Tony na bateria. E até hoje o Tony é o baterista, o Fábio é que já não é mais o baixista. Então, por serem 3 irmãos, o que um ouvia, os outros ouviam em casa. Então eles acabavam todos ouvindo a mesma coisa. E é engraçado, porque como eles são de Candeias é uma região mais de praia, assim, as pessoas vão lá para fazer veraneio, não é tão urbana, eles contam, isso é muito engraçado, que quando eles iam fazer os primeiros shows, a galera era muito metal, a galera que ia no show era metal, ficava, AC/DC, toca, sei lá, Led Zeppelin, toca Black Sabbath, né? E eles já estavam em outra, eles já ouviam, sei lá, Joy Division, The Smiths, eles ouviam outros sons, eles não estavam presos no rock dos anos 70, eles já estavam nos anos 80, já estavam em outra pegada. E eu acho que o Mundo Livre acaba surgindo dessa mistura toda de influências, que vai desde rock inglês, né, como eu já citado, David Bowie, The Smiths, The Cure, essa galera toda do rock inglês, até bandas americanas também, e também coisas brasileiras, como até Roberto Carlos. Fred ouviu Roberto Carlos na infância dele, o Jorge Ben, que ele fala para todo mundo, e todo mundo sabe, é uma das principais influências dele. Então, acho que é um pouco disso tudo, da coisa que vem de fora com a brasilidade. Fred fala que curte maracatu e tal, mas não é algo que você vê no som deles como uma influência, né? Não é visivelmente. Eu acho que o que influencia mais o Fred e o Mundo Livre não tanto só coisas de som,
mas as coisas do cotidiano. Eles são muito cronistas do cotidiano, porque como eles são de Candeias, e Candeias fica no município do lado, chamado Jaboatão dos Guararapes, pouca gente sabe, mas o primeiro prefeito que foi eleito no Brasil comunista foi lá em Jaboatão dos Guararapes. Só que na época, o presidente do Brasil tinha proibido o Partido Comunista, então ele acabou saindo por um outro partido na eleição. Mas todo mundo sabia que ele era comunista. E Jaboatão, por ter sido uma cidade de ferrovias, havia uma construção, né, de ferrovias e muitos trabalhadores da malha ferroviária, lá eles eram muito sindicalizados. Então você vai ligando os pontos e vai vendo como as coisas se encaixam. Opa, sindicalizado, esclarecido, engajado, ativista, atuante politicamente. É o que o Mundo Livre é. Então, muitas das coisas que eles são vêm dessa raiz. Você estava contando Recife, uma cidade portuária. Todas as cidades portuárias são cidades que recebem influências do mundo todo, recebem marinheiros, recebem pessoas de fora, recebem as grandes novidades. E Recife, sim, Recife recebeu, na época do cinema, os projetores, os filmes, na época das gravadoras, né? Tinha uma grande gravadora chamada Rosenblit, que era de Recife. Então, provavelmente, os equipamentos de gravação também chegaram em Recife, como chegaram ao mesmo tempo em Salvador, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, pelo Porto de Santos. Então, sim, a história tem a ver com isso. Além de que Recife tem, historicamente, né, quem gosta da história do Brasil, aquela passagem de Maurício de Nassau, dos holandeses, porque Recife lembra muito as cidades dos Países Baixos. Por quê? São cidades de mangue, ligadas por pontes, né? Então tem várias pequenas, como se fossem pequenas ilhas ligadas por ponte. O próprio Recife Antigo, que é chamado de Recife Antigo, que é a Mauritiusade, né, que é a cidade Maurícia, ela é uma ilha, ela é uma ilhazinha, ela é ligada ao continente por ilhas, né, que é o chamado Recife Antigo, que é onde tem o porto. E esse Recife Antigo foi onde justamente nasceu o Mangue Beach, onde eles faziam as festas. E onde eles faziam as festas? Nos puteiros. Eles iam para a cidade velha, porque geralmente a região portuária é uma cidade, geralmente em toda cidade é uma região mais, né, mais pobre, mais largada, onde ficam as prostitutas e os marinheiros, e era onde eles conseguiam um lugar para fazer as festas de rock deles, e os DJs tocarem sons da Europa, dos Estados Unidos. Então, a modernidade surgiu justamente na cidade velha do Recife. É um contraditório, né? Se pensar um pouco. É contraditório, mas hoje é onde acontece o Hack Beat, é onde acontece palco de carnaval, que é o Marco Zero do Recife. Então, as coisas são muito cíclicas também, né? Elas vão, dão voltas e voltam para o mesmo lugar. Cara, que interessante disso, né? Tipo, os caras já estavam à frente do seu tempo, né? Enquanto todo mundo, na onda ainda setentista, já estavam de ouro. E isso é uma cidade onde até dá para dizer que o Mundo Livre S.A., o Mangue Beach, foi o Wi-Fi cultural para o estado, para a cidade, né? Colocou a Recife em outras redes, né? Porque foi, de certo ponto, desbravador do ponto de vista de informação, né? Não chegava as informações, ouvindo Joy Division, isso num lugar que não vinha o acesso de informações como se tinha em São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, até por aqui em Porto Alegre. Foi uma coisa assim que abriu caminhos para eles, né? E eles acabaram abrindo caminhos para a galera que estava sedenta por cultura lá em 84. Então, é legal você ter falado isso, porque quando você consegue ter acesso a alguma coisa que a coletividade não tem, é muito generoso da sua parte você mostrar, você não guardar para você, só eu vou conhecer isso. E o que eles fizeram? Fizeram muitos programas de rádio. Existia, inclusive, um programa de rádio chamado Mangue Beach, que era numa rádio chamada Caetés, e o programa virou o de maior audiência. Só que não dava R$0 de grana para eles. Mas a galera conseguiu manter durante um tempo. Fred também teve um outro programa da América local, que chamava-se New Rock. O New Rock também era onde Fred apresentava as novidades musicais para Recife, para aquela Recife conservadora, arcaica, né, até antiquada, né, que ainda estava no armorialismo, ou até como o Fred brinca, né, fazendo um paralelo com a coisa dos canaviais, que Pernambuco sempre teve essa indústria da cana muito forte, a coisa do coronel de engenho, também existia a coisa do coronel da música, por isso que tem umas passagens dele clássicas com o seu Valença, né, porque ele falava, vai ser eternamente a música de Recife vai ser o seu Valença,
Geraldo Azevedo, sei lá, Quinteto Violado, vai ser para sempre, só existe isso em Recife. Não, existe uma nova geração, somos nós. Então ele veio com essa provocação, ele e o Chico bateram de frente com o Ariano Suassuna, que chegou a ser secretário estadual de Cultura por conta disso, porque Recife precisava andar para frente, precisava respirar um novo, precisava entender que tem coisas novas, né, que não era só tradição. E eu acho que esse é o mérito deles também, de mexer com a cidade, sacudir a cidade, e a partir dessa galera, desse pequeno núcleo, o Mangue Beat se expandiu, virou uma grande galera, e está aí dando frutos até hoje, né? Se você pega, de repente, um pessoal que veio logo depois, o China, né? O China, que hoje é apresentador de televisão, mas é do Sheik Tosado, né? Você pega uma galera que veio depois, o próprio Mombojó, que seria uma segunda geração do Mangue Beat, né? Toda essa galera só veio também porque teve onde beber, teve uma festa legal para curtir e aí conhecer outros sons. Então, que bom que isso acontece, né? Que sempre existem umas almas generosas que compartilham os seus conhecimentos com os outros. Agora a banda também, o Debadios também, agora não é Pernambuco, mas acabou influenciando outras regiões próximas ali do Nordeste aí também, que foi determinantes vindas através deste movimento musical social deles, né? Sim, porque assim, você tem, por exemplo, ainda na primeira metade, você tem o Mestre Ambrósio, né? Que tem essa coisa mais roots e tal. Só que na segunda metade você tem um Cordel de Fogo Encantado, que também é super inovador, né? Só que ele já é de uma segunda geração, e eles vêm do interior, né, de Pernambuco. Isso é talvez a única coisa que ainda não conseguiu se desenvolver ou ganhar os holofotes que merecem, é o movimento do interior de Pernambuco, porque a gente está falando aí de bandas que são ali da metrópole, né? Jabotão e Recife, mas com certeza Arco Verde e Belo Monte e outras cidades do Agreste também hoje têm suas cenas, e a gente não sabe que tem boas bandas, que tem gente fazendo coisa muito interessante, que não é só tradicionalmente rural, roots, né? Às vezes tem uma coisa até moderna, né? Misturando eletrônicas e tudo mais, e dub, e a gente que não sabe. Maravilha disso. Cara, poderia compartilhar com a gente alguma história, algum fato que te surpreendeu positivamente, que você jamais imaginou que aconteceu dentro da história do Mundo Livre S.A. nesses 40 anos? Tem muitas coisas que surpreendem, né? Algumas aí. Sabe o que eu acho engraçado? Eu acho engraçado porque a música, que é o maior sucesso do Mundo Livre, qual é? Chuta, qual você acha que é o maior sucesso da música? Sucesso comercial, né? Do comercial aqui do Sabor Esquema Nós, me fugiu o nome da música aqui. Vou colar aqui, perdão. Do Musa da Ilha Grande. Então, Musa da Ilha Grande é um grande sucesso, né? Eu não vou sair daqui sem ver você. Gostosa. Né, gostosa. Só que essa música, inclusive, ele regravou, o Fred regravou no último disco deles, como se fosse um brega funk, com a cantora Doralice, porque ele disse que estava sofrendo muita crítica, assim, das feministas, né? Engraçado, dos novos tempos, né? Dos novos tempos. O avesso virou, né? Que é uma música machista, né? Sim. Não era a intenção, mas hoje existe isso. Claro. Esse patrulhamento também ideológico mais forte. Mas o maior sucesso do Mundo Livre, comercialmente falando, é Meu Esquema, que é uma baladinha, que é uma baladinha muito baladinha, né? Ela é meu esquema, galega, que é uma música que ele fez para Maria, que era a esposa dele, e é o maior sucesso, por quê? Porque essa música já foi remixada por DJ, foi gravada pelo Exalta Samba, que é uma banda de pagode. Essa música foi trilha da abertura de um programa da Luana Piovani na MTV. Então, essa música, Meu Esquema, já rendeu um monte de coisa, já foi trilha de comercial da Azaleia. Então, assim, essa música, por incrível que pareça, é a música que deu mais dinheiro para o Mundo Livre, porque ela saiu de uma bolha e foi tocar em rádios soft, sabe? Foi tocar para essas rádios de 40 anos mais, assim, que é minha mãe, meu pai, né? Só que é a música que não é uma cara do Mundo Livre, né? É uma música que poderia ser até um Jorge Ben cantando ali. E é a música que acabou levando eles mais para longe, é a música mais conhecida, é a música que não pode faltar no show.
Então, não sei se é uma surpresa positiva ou negativa, mas é surpreendente que tem tanta música boa deles e essa acaba sendo a música mais lembrada, mais falada até hoje. É meu esquema. Engraçado, né? Curioso, cara, não me lembrava da trilha do Lana Piovani. Eu acompanhei a MTV, cara, não me lembrava. E aí tem até uma história, que essa eu posso contar, está no livro, mas eu conto que a Luna Piovani gostava tanto dessa música, porque parecia que tinha sido feita para ela, galega, ela é uma galega, que ela queria até estrelar um clipe da música. Só que na época o empresário deu mole, ele pegou o telefone do Fred e falou, não, deixa que eu ligo, e não ligou. E aí passou, perdeu o timing, e aí perderam a oportunidade, poderia ter acontecido uma coisa muito legal. Não, poderia ter rendido bons frutos para eles, né, mediaticamente falando. Agora, uma coisa que, só para também não alongar muito, me surpreendeu positivamente, claro. E fiquei muito feliz por isso, é ver o quanto os fãs do Mundo Livre, que não são tantos quanto de um monte de artista aí popular, mas os fãs são muito apaixonados, são muito fiéis. E o Mundo Livre, ele teve um disco, por exemplo, que ele teve praticamente todos os clipes daquele disco foram feitos por fãs. Então, muito legal, seja um cineasta empolgado, que move mundos e fundos, arruma patrocínio, o próprio cineasta, e aí, que é o Pedro Severiano, no caso, e faz 2 clipes, né, com a estrutura. Aí, outros 2 alunos de uma faculdade no Sul, se não me engano, em Joinville, que estudavam design, decidem, numa disciplina de animação, fazer um clipe do Mundo Livre. Então, assim, eles têm muitas histórias dessas, legais, de alguém que pira, sabe? Aí no Sul mesmo, tiveram 2 produtoras que, sem saber, queriam fazer um clipe da mesma música, acabaram se juntando, fizeram um clipe de um disco do Bêbado Groove, e aí na época o Júlio Andrade, nem era um ator ainda muito famoso, participa do clipe. Então, me surpreendeu esses acasos, assim, sabe, esses golpes de sorte que o Mundo Livre tem, de sem grana, eles acabaram conseguindo clipes, conseguindo coisas muito legais, sem ter movido grana nem nada, né? Acabar vendo, isso veio dos fãs para eles, sabe? Tem muitas histórias assim, de cineastas, de pessoas que o procuram porque gostam da banda e decidem fazer algo pela banda para ajudar. Eu acho muito legal, isso se repete muito ao longo da história deles. Pô, que legal disso. Então, tem um público sólido, muito coeso, muito construído isso já ao longo dos anos. Falando em público, assim, o que acha que o Mundo IBCA não teve um momento um pouco mais assim comercial, claro, mas de fato assim, nunca foi uma banda mainstream, né? Talvez a banda por este ponto mantendo fielmente seus princípios de ideologia e sonoramente, que é um tipo de música que foge um pouco dos padrões comerciais que são embutidos da própria indústria fonográfica, acaba exigindo das bandas quando é uma banda alternativa, que é só um som comercial, e o Mundo Livre acaba se afastando disso. São consequências que a banda paga também por não ter sido uma banda merecer um reconhecimento maior que ela poderia ser reconhecida? Sim, acho que você tem toda a razão. O fato dela não ceder, né, não abrir mão da sua essência em prol de um sucesso comercial, por outro lado, claro, fecham portas, né? Até tem uma entrevista que Fred comenta que nessa época que eles eram assediados pelas gravadoras, né, que eles chegaram ele no caso foi com Chico Science na Sony, depois que eles fizeram um show em São Paulo em 93, e ele ouviu um cara da Sony falar para Chico, você é o novo Jackson do pandeiro. E uma outra gravadora falou para o Mundo Livre, pô, podia botar mais dançarinas aí, umas morenas gostosas. Por quê? Porque na carona do axé queriam vender o Mangue Beat como uma coisa assim. Poderia ter dado certo e ele ganha muito dinheiro e hoje eles estarem com boi na sombra? Poderia. Mas eles nunca fariam isso, porque eles são punks. Eles não vão fazer isso por dinheiro nenhum. Agora, tem também uma falta de sorte, né? O Mundo Livre teve um pouco de, digamos, falta de sorte porque lançou o primeiro disco pela Banguela, o selo dos Titãs com Miranda. Pô, o primeiro disco dos caras do selo é Raimundos, estourou de cara. O primeiro disco do selo estourou. O segundo já era Mundo Livre. Só que por conta do sucesso do Raimundos, a Warner pegou, e aí o Titãs broxou, e aí o selo acabou. Então, pô, você lança o primeiro disco por um selo que acaba. Beleza. A Miranda vai e faz um outro selo, é excelente, na Polygram. Dura um disco, acaba o selo também. Aí o cara vai fazer o terceiro disco pelo terceiro selo diferente, né, pela Abril Music. Então,
eles também acabaram não dando sorte, porque como é que você constrói uma carreira mudando de companhia de disco para disco, né? Aí, pô, depois da Abril Music também não deu certo, virou independente, lançou pela Candeeiro, selo do Pupilo. Aí vai para um outro selo independente, Monstro Discos, de Goiânia. Então, né, aí já não era mais gravadora, já não tinha dinheiro para jabá, já não tinha estrutura de gravadora. Estamos falando de selo independente. E hoje os caras são extremamente independentes, eles lançam quase que por conta própria, ainda que esse último disco, Walking Dead Folia, que tem um palhaço lá morto no caixão, é pela Estelita, né? Mas é um selo independente de Recife, não é uma major, não é uma multinacional. Então eles acabaram também nunca podendo contar com essa estrutura, não sei na época da Abril Music, que mal, não tem como fugir de comparações, que Chico Science teve. Chico Science era da Sony Music, pô, botou a música em novela da Globo, né? Botou jabá, deu adiantamento para os caras comprarem instrumentos novos. O Mundo Livre não teve esse advance, não teve essa estrutura, eles não tiveram essa sorte. Mas, enfim, estão aí fiéis aos seus princípios, e eu admiro muito quem tem valores, sabe, e continua fiel a eles a carreira toda. É aquela coisa, né? É um público bem menor, mas, cara, um público, como você falou, segue fielmente porque se identifica com os princípios e é uma coisa honesta, né? Talvez acredito, esse for um ponto para, porque o Mundo Livre sabe o que é, e, pô, agora, digno de merecimento de uma biografia como a sua, que será lançada agora em outubro. A honestidade do som, né? É isso. Eu lamento muito assim, que eles não tenham conseguido furar algumas outras bolhas, porque, por exemplo, na minha pesquisa, eu não achei, por exemplo, nenhum show deles no Sesc do Rio de Janeiro, nem mesmo no Sesc Rio Grande do Sul, no Sesc Paraná, não achei nem no Sesc Pernambuco, eu não consegui encontrar um show deles, nada. Mas eles conseguiram furar uma bolha e eles são muito queridos no Sesc de São Paulo, que é o melhor circuito de Sescs do Brasil. Então, poxa, nos meus livros eu costumo fazer no final uma cronologia, onde você vê a cada ano, por dia e por mês, os principais shows e acontecimentos. São muitos shows no Sesc de São Paulo. O Sesc de São Paulo sempre abraçou o Mangue Beat, e até fica aqui o agradecimento e o reconhecimento pelo Sesc ter tido essa sensibilidade de perceber o quanto tinha coisa boa saindo daquela região, daquele mangue. E o último show que eu vi do Mundo Livre foi justamente 2 meses atrás, aqui em São Paulo, no Sesc Pompeia, de 30 anos do Samba Esquema Noise. Os 2 dias foram sold out, sexta e sábado. Eles vão voltar em agosto para fazer de novo 4 shows em Sescs, 2 no interior de São Paulo. Então, eles estão aí. Sempre quando eles tocam, eles enchem. Eles vão tocar no Circo Voador no Rio de Janeiro, enche. Mas talvez seja pelo que você falou também, porque não é uma coisa que tem toda hora, né? Às vezes é uma vez ao ano que eles vão e tocam no Circo Voador. Então, acaba sendo uma ocasião especial. Tem um pouco daquele charminho de ocasião especial, né? E a gente vai ter muitas agora, porque eles estão fazendo todos os shows de 30 anos do Samba Esquema Noise, e muito provavelmente no ano que vem a turnê vai ser a turnê de 40 anos da banda, onde eles devem tocar, né, a coletânea das melhores músicas e tudo mais. E eu acho que o livro ele vem em boa hora, porque vai sair o livro, vai ter reedição em vinil dos CDs deles. Então, para quem é fã, cara, vai vir um monte de produtos, né? Vai vir um monte de produto legal. Só falta um filme. Por que não? Vamos conversar disso. Torço por isso. Cara, agora tu citou, vamos pegar o momento. 30 anos Samba Esquema Noise, cara. Como você visualiza e dentro mergulhando da história da banda, como esse disco moldou junto com, né, do Nação Zumbi, já que não tem como citar Nação Zumbi, né, afinal é irmão do Mundo Livre S.A., mas como um Samba Esquema Noise quebrou um pouco da caretice também do rock brasileiro, que estava um pouco nos anos 90, né, tava o lance muito ska, né, do pop, como estava vindo do Skank, o rock estava um pouco em baixa, as bandas dos anos 80 estavam em baixa, né, tava o grunge lá em alta, algumas bandas estavam até procurando pegar uma carona, né, o Titãs lançou um ótimo disco, mas que comercialmente não foi tão interessante, o Titanomaquia, pegando só um exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul, o Paulo De Fala fez um disco Kills of Bush, que fez toda uma mistura de ritmos incríveis, um disco na crítica
adorada, mas que não foi um sucesso comercial. Então, enfim, o rock estava um pouco, né, estava em banho-maria, mas que veio o Samba Esquema Noise, junto com tudo, como você citou aqui, pô, Titã, selo independente, conectado com uma gravadora, pá, esse disco deu uma chacoalhada sonoramente na indústria fonográfica, né? Como você vê a importância musical e social, né, o Samba Esquema Noise aí, como ele envelheceu positivamente ao longo desses 30 anos passados? O Samba Esquema Noise realmente ele é um caso à parte, né? A história toda desse disco. Daria um livro, né? Só por disco, né? Porque o Samba Esquema Noise ele tem uma particularidade e uma peculiaridade que é muito dele. É um disco que foi um sucesso de crítica, mas, de certa forma, um fracasso de vendas. Isso é notório, porque eu tive, né, e aqui foi até o meu agradecimento ao Beto Monteiro. O Beto Monteiro foi o primeiro empresário, junto com o Gucci, quando eles gravaram esse disco, o Samba Esquema Noise, né? Eles vieram para São Paulo, esse disco acabou, todo mundo sabe, extrapolando o limite de horas e de orçamento. Se na época o orçamento do Banguela por disco era de 15 a 20 mil dólares, eles passaram dos 40 mil dólares, então se era para ter usado 200 horas, eles usaram 650 horas de estúdio. Então foi um disco muito nonsense, até o André Forastieri e o Miranda brincavam que era o Sgt. Pepper's brasileiro, porque o disco nunca ficava pronto, era um disco extremamente produzido, porque além do Miranda, que não era um cara ainda muito experiente em produção, tinha o Charles Gavan, então, que era do Titãs, o baterista, então os dois produtores muito diferentes entre si, e ali com eles uma banda sem menor experiência em estúdio, com equipamento tosco, instrumentos horrorosos, tanto que os Titãs foram tão brothers que, além do próprio Gavan na produção, os Titãs emprestaram equipamento, amplificador, emprestaram instrumentos, emprestaram tudo e ainda tocaram. Nando Reis tocou em música, Paulo Miklos tocou em música. Os caras foram muito brothers, né? Eles fizeram de tudo para que aquele segundo disco do selo fosse um sucesso. E de fato foi, de crítica foi, porque hoje, quando eu leio as matérias que o Beto Monteiro me deu, eu falo, cara, são muito elogiosas. A Folha de São Paulo escreveu: a geração 90 já tem o seu disco. E outras críticas falaram que era o melhor disco dos anos 90. Isso que ainda era 94, ainda tinha 6 anos pela frente. E a imprensa já estava cravando que aquele era o melhor disco da década. A Showbiz fazia uma votação com os críticos para eleger os melhores do ano, melhor banda, não sei quem, revelação. Cara, o Mundo Livre está ali, nas cabeças e um monte de coisa, e o melhor disco é o Samba Esquema Noise. Só que na hora do vamos ver, claro, aí estão contando também problema de distribuição e outras coisas mais, falta de jabá, é um disco que vendeu 10 mil cópias. É um disco que passou muito longe do disco de ouro, que na época eram 100 mil, e o Skank já tinha batido no seu primeiro disco 100 mil, Gabriel Pensador também. Então você tinha ali uma galera que já estava nos 100 mil e Chico Science não conseguiu, e nem Mundo Livre, né? Os primeiros discos não foram bem de venda. Chico Science, acho que da Lama ao Caos foi 30 mil cópias. Isso na Sony Music. Então é um disco muito particular, porque ele comercialmente não teve um bom desempenho, mas ele teve outros sucessos. Então você tem ali o primeiro clipe, da música Livre Iniciativa, né? Trabalho, novo trabalho. Pô, esse clipe ele foi indicado no primeiro VMB da MTV, porque o primeiro VMB aconteceu em 95, e eles usaram os clipes de 94. Né? Só pegando a onda do seu andamento, a reação do público foi positiva, né? Apesar da faixa venda baixíssima? Eu acho que o público não conseguiu entender, era muito estranho, e a banda reconhece que ela teve um problema. Como ela fez uma hiperprodução em estúdio, na hora de reproduzir ao vivo, eles não conseguiam. Né? Era muito complexo. Em disco era uma coisa, no palco era outra, completamente diferente. Né? Tanto que o próximo disco, o segundo, que é o Aguentando a Oia, foi um disco muito mais objetivo, onde aí sim eles não incorreram no erro de não fazer uma pré-produção, que foi uma mancada do primeiro. Então eles fizeram uma pré-produção em Recife, então quando entraram no estúdio, ele gravou rapidinho. Um disco mais cru, mais reto e tal, sem grandes firulas, etc. Mas o Samba Esquema Noise não. É um disco completamente trabalhado e rebuscado e com um monte de camadas, onde ainda tem um outro fator. Por eles estarem num estúdio, o Bebop, que era um estúdio muito conhecido e muito usado,
a quantidade de participações especiais no primeiro disco do Mundo Livre é gigante. Então, uma das participações que foi muito elogiada, que foi a do Naná Vasconcelos, né? O Naná morava em Nova York. Por sorte, ele veio ao Brasil para participar do Heineken Concerts, e aí ele estava ensaiando numa das salas do estúdio, que era a sala ao lado do Mundo Livre. Aí, tá ali, né? O Mundo Livre ele gravava todo dia, num horário ingrato de 3 da tarde às 3 da manhã. Horroroso, mas é assim que eles ficavam. E aí, cara, o Naná tava ali, papo vai, papo vem, Naná, pô, e cadê a cachaçinha? Aí os caras correram no mercado, compraram a cachaça, todo mundo começou a tomar uma, o Naná já entrou na pilha, já entrou e gravou em 2 músicas. Né? A Malu Mader, casada com o Tony Bellotto, também ao longo do processo de gravação, começou a curtir a banda, topou cantar em Musa da Ilha Grande. Então, eu acho que o único disco, a única música no Brasil que tem a voz da Malu Mader é do disco do Mundo Livre S.A., que ela canta, participa de Musa de Ilha Grande. Então, tem um monte de participações muito loucas, né? A Siang, que era uma loirona linda, Nossa, né? Do Pus, né? Bota uma guitarra, né? Ali em nível iniciativo, sabe que é uma noise. Então é um disco que tem um monte de participação inusitada, até gente do Skank, né? De metais do Skank, né? Então é um disco que tem um monte de gente tocando. O Escova, que faleceu recentemente, que era daquela banda Escova e a Máfia, também participa. Então você olha a ficha técnica e fala, meu Deus, que ficha técnica enorme. Né? Então, e louca, né? Porque é uma coisa desconcertante, né? Onde é que eu imaginaria Malu Mader cantando, cara? Só numa sonoridade, assim, ritmicamente misturada com o do Mundo Livre. É isso, né? E ainda tem aí uma fator engraçado, né? Porque Otto era da banda. O Otto hoje é um cantor de sucesso e tal, mas na época o Otto era um percussionista do Mundo Livre. E ele nunca tinha gravado nada. Então, na entrevista que eu fiz com ele, ele falou que foi muito sofrimento. Né? E os músicos que estavam lá também falam. O pessoal do estúdio fala, cara, a gente presenciou várias vezes, o Otto falava que ia embora. Não vou gravar mais, eu vou embora, vou voltar para Recife. Porque quando você entra em estúdio, um estúdio profissional, sem ter nenhuma experiência, e aquela pressão, você vai, take 1, não, errou ali a nota, vai de novo. Take 40, você já está nervoso, você quer desistir, porque você fala, cara, eu sou um fracassado, eu não consigo tocar. Né? Então é muito difícil mesmo, é muita pressão. Na hora que você entra para o Vamos Ver, é muita pressão e eles sentiram muito esse baque. Além do que quando eles voltaram para Recife, o Fred até conta numa entrevista, a gente voltou mais pobre do que a gente foi. Eles ficaram 3 meses, quase 4, em São Paulo, morando na casa do Miranda, comendo ali num restaurante que era uma permuta do estúdio, né, para esse disco, só que eles não fizeram show. Quase não fizeram show. Então, cara, os caras não trabalharam, né? Eles ficaram gravando, mas ninguém pagava a eles por isso. Então, eles voltaram com uma mão na frente e outra atrás, literalmente. Foi muito árduo o processo. Foi muito árduo, foi muito sofrido. Mas hoje o disco tá aí, 30 anos, tá pra história. Cara, tem uma história, você pode me corrigir. Eu vi o Miranda falando no canal do Thunderbird. Tem uma música, eu não sei se. Acho que não, foi de Samba Esquema Nós. Eu não lembro qual a faixa, cara. Tem uma história já emendando a história das cachaçinhas aí, aos bastidores nas gravações. Tem uma faixa que. Agora não me lembro qual, cara. Que é uma música mais lenta, um pouco mais sofrida. Que isso, nas palavras do Miranda, é uma história maravilhosa que ele bebedou o Fred 04 e gravou ele bêbado. Não sei se tem isso no livro ou não, ou tenho ouvido falar disso, não sabe dessa história? Essa história, se for a mesma que eu botei no livro, ela é uma música chamada Leonor. Leonor, isso aí, Leonor, que eu tinha me lembrado disso. Ele fala que é uma música só voz e cavaquinho, que é um lamento, né? Leonor, a flor que eu lembra de dar. Foi gravado assim, Fred já indo embora do estúdio, já dormindo, já morgado lá no sofá. E aí Miranda pegou esse espírito, falou, é agora, é desse jeito que eu quero, com essa voz de ébrio, é agora que eu quero que ele grave, né? Tava sofrida, arrastada, isso, de decepção. Mas eu acho que Leonor, foi Leonor, Leonor é a música que realmente foi gravada desse jeito. Mas é isso, imagina, todo dia saindo 3 da manhã do estúdio, cara, você já tá cansadão, né? No final do processo. Essa música foi uma das últimas, se não foi a última a ser gravada, foi Leonor.
Mas é isso, é uma história. Maravilhosa, cara. Grande Miranda, sacadas assim que é só produtor musical, o músico não tem, né, cara? Tipo, cara, essa música é triste, cara. Tem que gravar bêbado essa música, pode ser gravado sóbrio, tem que estar inconsequente fisicamente. Canta assim, e o cara cantou, e cara, foi uma interpretação bonita, cara. E tu ouve assim, nossa, cara, que demais isso, e tu não pensa, o cara tá embriagado, poxa. Parece que tá bêbado mesmo, né? Bom, poxa, tem umas fotos que eu consegui deles no estúdio que tem mais latinhas e tal. Então eles bebiam mesmo por ali, bebiam mesmo. Não sei o quanto, se todo dia, mas bebiam, né? Cara, até hoje eles bebem pra caramba. Não mudou muito esse ponto. Pô, a última entrevista que eu fiz com o Fred em Recife, a última no processo do livro, ficou 3 horas no bar, e era só eu e ele, cerveja. E hoje ele tá bem resistente. Nenhum dos dois ficou bêbado, não, mas é tudo ali com uma cervejinha na mão, né? Mas também não passa disso, né? Eles não passam disso. Diferente do Planet Hemp, que aí eram outros motivadores nas entrevistas. É uma briga feia esses caras, né? Mas a gente está num dia feliz, cara. Hoje, com a votação na STF, para quem é da luta aí pela descriminalização, hoje foi um dia muito feliz. Amém, né? Tava na hora, né? Poxa. É só uma planta. Pô, o Uruguai aqui, cara, nosso vizinho aqui, poxa, tá anos luz avançado, mas é complicado. Mas você vê, né? O Mundo Livre tem tanta coisa que é muito dele, essa coisa de gosto, a pessoa gosta. O Mano Tchau adora o Fred. Quando ele vai a Recife, ele quer que o Fred vá lá tocar violão com ele. Pô, ele deixou o Fred gravar Minha Galera, né? Ó, minha maconha, minha vacina, minha querida, minha galera. Então, pô, né, o Fred consegue, no entorno dele, agregar uma galera muito legal. Ele tem essa coisa, esse imã, né? As pessoas percebem que ele tem algo mais, que a banda é diferenciada e querem fazer parte. Isso é muito legal e isso é muito deles. Cara, o Fred, sem tirar a importância dos integrantes do Mundo Livre, né? Por favor, né? Todos são de, suma importância. Como o Pablo Batera tá até hoje na banda ali, tudo, né? Mas não tem como, assim, destacar que o Fred 04 a importância da música brasileira, assim, algo de... Cara, de letrista, músico, de agitador, né? Cultural, ter desescrito o texto me corrija, por favor, se eu estou falando bobagem. Caranguejo de cérebro, né? Caranguejo com cérebro. Né? Caranguejo com cérebro, isso. E a partir dali inspirou, difundiu o próprio movimento ali junto com a rapaziada da nação. Tu coloca o Fred, assim, como de ícone dentro do rock brasileiro, dentro da classificação como, Raul Seixas, Cazuza, Renato Russo, Humberto Gessinger, dá para se classificar assim nesse ponto, de repente eu esteja exagerando isso, na minha opinião, e compartilhar contigo sobre isso, de configurá-lo ele entre expoentes, ícones do rock brasileiro, né? Eu não acho exagero, não. Eu acho que talvez a prateleira onde a gente vai colocar ele, talvez a gente possa dizer que, com todas as letras, né, Cazuza e Renato Russo são poetas do rock brasileiro. São, porque talvez as músicas deles são mais poéticas, tem tem uma coisa mais amorosa, mais carinhosa, mas talvez também pela própria situação dos dois, né, como homossexuais, no momento em que o Brasil... se hoje ainda é difícil, né, para os homossexuais, para os trans e tudo mais, imagina naquela época. Então, a coisa de não poder, às vezes, se assumir ou sair com um namorado na rua, acho que tem toda uma angústia que os coloca mais, talvez, como poetas, né? Por exemplo, eu não considero Chorão um poeta. Chorão tem boas letras, mas ele não é um poeta, como muitos fãs falam, que poesia. Não acho uma poesia. E o Fred, também não acho que ele seja um poeta, mas ele é um puta de um letrista, talvez numa vibe mais do Herbert Viana, que você tem que ler e ficar matutando para entender até as entrelinhas daquela letra, porque não é uma coisa simples e fácil, de uma assimilação fácil pela massa, né? Que no primeiro momento, é loló, lili, lelê, não é. Para você entender a letra dele, não é à toa que Mundo Livre talvez seja a banda que mais tem trabalhos acadêmicos a respeito. Tem uma porrada de tese, de monografia, de dissertação, que analisa as letras e o Mundo Livre.
Então, eu acho assim, que Fred tem esse lugar. Ele teve algum reconhecimento, né, fora os próprios prêmios que a banda ganhou. A banda já ganhou um prêmio da música brasileira, né, que já foi chamado de prêmio Multishow também, mas é o prêmio da música brasileira. Já ganhou troféu 2 vezes, troféu da APCA, que é a Associação Paulista de Críticos de Arte. Então, o do mercado também eles já tiveram reconhecimento. O Fred já recebeu um título de cidadão do Recife, ele já recebeu de um vereador. Esse ano, no Dia Estadual do Mangue Beach, porque sabia que lá em Pernambuco agora tem um Dia Estadual do Mangue Beach? Foi feito por uma deputada do PSOL de lá, chamada Dani Portela. Então, hoje, nesse ano, que foi em 13 de março é o dia, mas a cerimônia acho que foi 19 de março, eles ganharam uma placa. Então, assim, eles têm algum reconhecimento pela importância deles, mas eu acho que falta o Fred ser reconhecido como um puta letrista, como tanta gente é reconhecida, né, com isso. Eu acho o Fred melhor do que muitos outros. E o Fred tem uma outra coisa também, que é esse lado dele, que você bem falou, político, que ele não é só político na música dele, mas o Fred já foi do Conselho de Cultura de Recife, então ele se engajou para conseguir, por exemplo, numa luta que levou 50 anos, cara, que é uma rádio que tem lá chamada Frei Caneca, conseguisse um espaço no Dial. Então, se hoje essa rádio existe no Dial, é uma rádio pública, isso é uma luta do Fred jornalista, né? Porque ele é jornalista, do Fred ativista. O Fred, ele não precisa nem dizer, ele morre de amores pelo Lula, então ele se engajou no Lula Livre, tocou no começo do Lula Livre, quando o Lula estava em campanha agora pelo 3º mandato e foi fazer um encontro com os artistas lá, estava o Fred no palco, tá lá, você vê ele, Janja, tá Kleber Mendonça Filho foi também. Então, o Fred é um cara que, reconhecidamente, ele não é só um puta artista, mas ele é um articulador da política cultural também. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar. Ele é um articulador de política cultural, e quando você está nesse lugar, você não articula só para você e para o seu grupo, você articula para a classe artística toda. Isso é muito generoso, né? Porque não é todo músico que dedica o seu tempo em prol do coletivo. Isso não é todo mundo mesmo. Maravilha. Não, as letras dele, estava prestando atenção aqui, para mim, Cássio Toledo, uma música que, se eu pudesse definir qual seria o hino do Mangue Beach, é uma música que tocou muito com o Chico Sainz da São Zumbi. Cara, é uma letra assim que de primeiro, talvez, no cara não assimila, mas depois presta atenção, essa letra tem tudo a ver com o movimento, com tudo que eles passaram nos 80 em Recife, onde a cidade estava num declínio social, financeiro, cultural, e os caras ajudaram a movimentar a cidade, o estado, e assim como o pop rock brasileiro, né, posteriormente, aí, a partir dos anos 90, com as consagrações dos discos, tanto da Lama Caos, que está fazendo 30 anos, o Samba Esquema Nós, que é a música do Rios, Smart Drugs, Pontes e Overdrives. Cara, essa música eu acho fantástica, e os dois já tocaram juntos várias vezes, e na época com Chip Science, que estava entre nós. Cara, uma música, eu diria, acho que seria o hino assim, do Mangue Beach, a letra, cara, é do caralho, assim, caralho. Dizer, né? Porra. Eu gosto também, gosto muito, e fala o nome dos bairros também. Cara, eu nunca me arriscaria a dizer qual é a música que é a cara do Mangue Beach, nem do Mundo Livre, porque é isso, uma banda de 40 anos tem muitas fases. Né? Tem várias outras, obviamente. Só acho assim, que foi muito arriscado um movimento que eles fizeram, mas, de novo, como você bem falou, arriscado, porém coerente. Eles não estão nem aí se vai vender muito ou se vai ser um sucesso no streaming. Eles fazem porque eles entendem que o artista tem uma função social. O artista não é só para entreter pão e circo. O artista tem que fazer as pessoas pensarem. Mas eles correram risco, porque os 2 últimos discos do Mundo Livre são extremamente politizados, que são frutos do que estava acontecendo no Brasil. O penúltimo, que eu acho genial esse título, que é A Dança dos Não Famosos, isso é genial, né? Porque é uma sacanagem ao quadro do Domingão do Faustão, porque nunca o Mundo Livre nem o Fred vai estar na Dança dos Famosos, né? Que privilegia principalmente os bonitos, né? Que não é o caso dos puxa-sacos também, né? Tipo, vem, me faz rir que eu te faço rir, cara. Não é tão assim, né? Aquele lance de meritocracia não se existe no mainstream. É isso. Né? E o disco A Dança dos Não Famosos é um disco altamente político, porque
ele foi gestado nesse calor do golpe, na Dilma. Então, o Fred, como é um cara que é muito de esquerda, ele ficou obviamente, muita raiva disso, do Temer ter puxado o tapete, da forma como Cunha fez. Então, ele fez um disco altamente político que acabou sofrendo, porque o timing, por ser um disco independente, quando ele saiu, já não se falava muito do Temer. Temer já estava passando a bola. Então, o Temer já era carta fora do baralho. Então, esse disco, quando ele saiu, já não fazia tanto sentido. Mas é um disco que a foto que vai na capa desse disco, é um disco de capa verde, não sei se você lembra disso, é um estudante de Goiânia que estava num protesto, e aí o policial vai e dá uma cacetada, e o cacetete quebra, cara. Ele dá com tanta força. Pô, para um cacetete quebrar, imagina o tamanho da porrada, né? O menino foi para o hospital, tomou um monte de ponto, botou placa na testa, é um estudante de ciências sociais, e Fred botou aquela foto na capa do disco. E aí, depois desse da Dança dos Não Famosos, movido a esse ódio pelo golpe, aí entra o Bolsonaro, a pandemia, aí ele vem com um disco ainda tão político quanto, que é o Walking Dead Folia, onde tem a galera fazendo festa, fazendo carnaval, com a pandemia rolando, todo mundo morrendo, e viva o carnaval, né? Então, de novo, é um disco extremamente polêmico, que chamou a atenção dos Bolsonaro na época e tudo mais, mas é um risco, porque se você quer falar para todo mundo e você toma partido, você exclui ali um grande público conservador, da direita, que vai começar a falar, esses caras aí, esses petistas, né? Esses esquerdistas, né? Então não vai ouvir. É um risco que eu lembro que o Marcelo D2 também correu quando o Marcelo D2 começou a usar o Twitter para falar do Bolsonaro, para zoar o Bolsonaro, né? Então é um risco, porque ele provavelmente perdeu muitos seguidores, que são pessoas ou moderadas ou de direita, mas, cara, a arte não dá para ficar em cima do muro, não dá. E o Mundo Livre é uma banda que sempre vai tomar posição, nunca vai ficar agradando, passando pano, porque eles não são assim, eles são punks. Tá tudo certo, né? De repente o cara tem uma posição diferente, mas, poxa, que haja minimamente respeito e humanidade, mas não foi o caso e não é à toa, cara. Esses discos aí nasceram justamente disso, né? Esses lances sociais desconfortáveis e transformaram em porradarias sonoras por meio de canções nesses últimos discos. Cara, então, cara, eu diria que talvez seja um Rage Against the Machine brasileiro do Agreste, né, cara? Porque tem uma postura o Rage Against faz todo sentido, mas como eles assumidamente adoram The Clash, que também é uma outra referência ativista, também, né? Não seria eu também. Tanto que a coletânea, quando eles batalharam para ter uma coletânea, não sei se você sabe que o Mundo Livre tem uma coletânea, que saiu em 2008, porque os discos estavam sempre fora de catálogo. O nome da coletânea... Tá no Spotify, né? Uma parte disso não estão no catálogo online. Não estão. Então, o nome da coletânea é Combat Samba. Por quê? Porque um dos discos do The Clash é Combat Rock. Né? Então, eles são super The Clash. Né? Tem gente que brinca que eles são The Clash brasileiro. Eles tinham uma música, vamos voltar só para o Samba dos Camarões, porque isso é uma boa curiosidade, que essa vale a pena você colocar. Eles tinham uma música que era um grande sucesso em Recife, antes deles entrarem para gravar o primeiro disco, chamada Balas do Jordão. Balas do Jordão era uma versão com uma letra modificada e em português, ou seja, não era uma letra traduzida, de Guns of Brixton, do The Clash, né? Que é uma música que é super sobre violência social, sobre conflito social. E aí eles fizeram essa música, só que eles chegaram a gravar, e a editora, que se eu não me engano era a ASCAP, não liberou essa música Balas do Jordão. Mas eles continuaram tocando em show essa versão, no caso de Guns of Brixton, e às vezes Guns of Brixton mesmo do Clash, em inglês, porque é uma música que é a cara deles. E uma das vezes que eles tocaram essa música foi no Team Festival. Teve um Team Festival que era Strokes, Kings of Leon, e eles abrindo. E aí olha que engraçado, isso é muito Mundo Livre. Um desses shows foi na véspera daquele plebiscito para o desarmamento. Lembra que teve uma votação, um referendo, que a gente votava, libera ou não libera armas? Lembra? E aí, é a cara do Fred. Ele aproveitou e tocou essa música e discursou. E amanhã, que vai ter a votação para liberar arma, vote no não, para não liberar arma. Ou seja, é isso que o Mundo Livre é. É uma banda que é punk, e punk é da paz.
não é à toa que quando veio o Bolsonaro e que ele liberou, agora todo mundo é CAC, vamos encher a casa de armas. Não é à toa que, cara, ele ficou em polvorosa, porque vai contra todo o espírito do punk, né? O punk, apesar daquele visual, o punk é um movimento da paz, cara. Paz é paz pra caramba, né? Sempre. E sempre foi e nunca deixará de ser, né, cara? Esse é o gerenciamento do espírito punk. Cara, o papo é gostoso e vai longe, cara. Pô, ficaria 3 horas contigo aqui, cara. Pô, tanta coisa bacana, meu velho. Cara, como tu... Quase encerrando aqui a nossa cerveja, que é um vinho, na verdade, tá? Tá um frio do cão aqui no Rio Grande do Sul, tá? Eu tô com um lado aquecedor. Cara, eu vou no vinho aqui hoje, cara, porque tá feio o negócio aqui. Tá muito gelado aqui, cara. Mas, meu velho, como ver, após aí a entrega da biografia, a conclusão, como você enxerga o legado que o Mundo Livre construiu, e ainda continua construindo, né? Estão até hoje em atividade. Mas como definir o legado do Mundo Livre S.A. para os próximos anos, os próximos 40 anos? Nossa, essa pergunta parece simples, mas não é simples. Você sabe que o livro termina com mais ou menos isso, porque depois que acaba a história, eu fiz um apêndice onde eu perguntava para todo entrevistado qual é o legado do Mundo Livre para a música brasileira. Você tá bem? Ó, você tá ligado, hein? Ligado, ó, tá super ligado. Tá por dentro. E você sabe que todo mundo falava com outras palavras e tal, mas de quanto ela é uma banda importante e necessária para o Brasil? Isso é engraçado, né? Por mais que não faça grande sucesso, é uma banda que bom que eles continuam existindo, sabe? É tipo Planet Hemp. Planet Hemp faz pouco show, não toca nem todo mês, mas é importante que exista o Planet Hemp, né? É importante que ele exista. E assim como eu ainda acho importante que o Charlie Brown tenha aí sua memória também preservada através do Thiago, do Marcão, né, fazendo show, mesmo com essa treta aí com o filho do Chorão, que não pode ser Charlie Brown, não pode chamar de Charlie Brown, mas é importante, cara. É importante. Eu acho que o Mundo Livre ele tem como legado, dentro de toda essa história, um exemplo de uma banda, como uma banda pode durar tanto tempo, 4 décadas, sem se desvirtuar da sua essência. Então, é uma banda que sempre será independente, custe o que custar, com todos os problemas que é ser uma banda independente, ainda mais no Brasil, porque se você fosse independente nos Estados Unidos, você teria um nível de vida melhor, né? Mas está aí, uma banda independente que oscila, está sempre ali no médio mercado, então às vezes está tocando em lugares bem undergrounds, bares pequenos, que você vê, nossa, mas deve ter 100 pessoas nesse bar, e depois, semana seguinte, o cara está tocando num festival para 10 mil pessoas, né? Então eles continuam tocando em eventos grandes, tanto que eles vão tocar em julho no Festival de Garanhuns, que é um evento enorme, onde eles já tocaram dezenas de vezes, já banda super querida, então ela está tocando ali, às vezes toca em festival de marca, nunca vi, infelizmente, no Lollapalooza, nunca vi no Primavera Sound, nunca vi no Rock in Rio, lamento, acho que os desculpa te cortar, mas rapidamente, acho que vai ser difícil ver, né? Com toda essa sistemática music business, uma banda começa, vai difícil ver eles, né? Mas isso é que é legal, um curador... É o charme do Mundo vivenciadíssimo. Né? Quando você bota uma banda que é contra o sistema num festival do sistema, do capitalismo, pô, é legal pra caceta, né? Porque não é diversidade ou você tem que botar todo mundo que reza na sua cartilha, né? E outra, o cara tá ali, eu não vejo ninguém segurar a cerveja do festival e falar, eu bebo essa cerveja aqui, né? A Madonna até fez um merchan lá no show dela, não sei a que preço, né? Mas ela não falou, eu bebo Heineken. Não, ela bebe Heineken, eu também bebo Heineken e tá tudo bem, cada um faz o que quer, né? Mas eu acho que o Mundo Livre ele vai deixar esse legado de é possível ser independente, sendo fiel aos seus princípios, tocando o som que você acredita que é o mais legal de se fazer. Eu estou muito curioso para saber qual seria o próximo disco, o caminho que eles vão seguir, porque depois de Temer e Bolsonaro, agora voltou Lula, então, né, Fred está mais tranquilo, porque agora é um governo de esquerda,
né? Mas eu acho que ele vai, tem para mim que ele vai talvez mergulhar nessa questão da inteligência artificial, talvez ele vai fazer experiências. Não dá para saber o que passa na cabeça do senhor 04, porque ele é um gênio, cara. Ele é um cara que, além de ser um cara que hoje eu posso chamar de amigo, gosto muito dele, é um cara muito inteligente. Com certeza ele está matutando o que de novo eu posso trazer agora para a humanidade, e eu acho que enquanto o Mundo Livre estiver aí, ele vai sempre trazer coisas novas para a gente refletir. E que nunca falte, né? Jamais. É isso, amém. Meu velho, eu tenho uma brincadeira musical aqui no nosso canal, vou brincar contigo aqui agora mesmo. Não vai ficar em cima do outro. 2 perguntas pertinentes para ti. Cara, um disco da tua vida que tu mais adora e um disco inusitado que as pessoas não imaginam que o Pedro de Luna adora. Um disco fora da curva que você adora. Que as pessoas não imaginam que você curte. Um disco da tua vida e um disco inusitado que você adora. Porra, é difícil, viu, cara? Putz, é difícil, cara. Não é uma pergunta simples, não. Cara, eu gosto de muita coisa, cara. Eu gosto de muita coisa, muita coisa. Cara, um disco que eu ouvi muito, eu ouvi muito mesmo, e é uma das bandas que eu mais gosto, assim, Los Fabulosos Cadillacs, que é uma banda argentina de ska. Cara, tem uma coletânea deles que eu ouvi até furar, assim, que é uma banda que eu gosto muito, pau a pau com Bad Religion, sabe? Bad Religion também, tem uns discos aí que eu ouvia muito, porque é aquilo que eu estava te falando, eu não admiro só o som, eu admiro a banda fora dos palcos, cara. E o Bad Religion é uma banda, principalmente o Greg Graffin, que é o vocalista, é um cara muito atuante, ele é biólogo, cada vez que ele vem ao Brasil, ele vai na Amazônia, né? Então tem uns caras que você admira, porque fora do palco o cara é foda pra caralho também, sabe? Então, assim, eu acabei falando 2 discos, né, e não falei o título, porque eu gosto de todos. Mas agora, Surreal, um disco que ninguém imagina, cara, caramba, bem difícil. Eu gosto de reggae pra caramba, gosto de rap, caramba, um que ninguém imagina, porra, difícil, sabe? Não é uma coisa muito simples, não. Vamos falar uma coisa aí que a gente está ouvindo. O que vier na cabeça agora, hein? Não, que tá ouvindo recentemente em casa, a gente escuta muito. Marcelo Genesi, que é um cantor, um cara até pernambucano. Cara, o primeiro disco eu ganhei, estava no Festival Almada, a empresária na época era a mulher do Marcelo, veio e me deu um disco, um disco que eu acho uma delícia, cara, ainda mais para ouvir em casa com as meninas aqui, minhas filhas. Ninguém imagina, né? Falar, roqueiro não escuta MPB, pô, adoro esse disco do Marcelo. O primeiro disco dele. O Genesi tem uma discografia muito coesa, cara, uma mistura de MPB com folk, uma coisa meio cancioneira, cara. Não é legal? Uma coisa muito massa, cara, muito genuína. E tu citou, né? Vanguarda, uma coisa fora da curva do sistema, como a gente está falando, né, também do mundo livre, o cara pega um pouco dessa ponte também. Por acaso falei de um cara lá de Pernambuco também, mas acho que é isso, acho que é um cara que ninguém imagina que eu escuto, mas eu escuto MPB também mesmo. Maravilha, cara. Pô, 2 discos de 2 bandaças artistas aí, cara. Olha, gurizada, vamos anotar disso aí, cara. A discografia nossa aqui de cada convidado tá. Eu vou criar um playlist disso, cara. Uma coisa mais diferente da outra, é incrível aqui as dicas. Cara, até fiquei feliz que eu achei que você ia perguntar. Fala aí um som novo que você tá ouvindo, porque eu não tô ouvindo quase nada novo, porque a minha relação com música é a moda antiga. Então eu preciso ter ido a um show, ter trocado uma ideia, eu preciso gostar dos músicos também. E como hoje eu saio menos e, né, as coisas ficaram muito digitais, as relações, ser amigo pelas redes sociais, eu não consigo criar tanto vínculo com muita banda nova, sabe? Eu continuo sendo amigo dos velhos. Sou amigo do Rodrigo, do Dead Fish, né, que é outra banda aí que, espero que o Rodrigo faça o livro, porque também é outra banda ativista, atuante, independente, né? Que está nessa prateleira do mundo livre, né? Nunca cedeu, né? No que é Cá de Rato, essa galera aí que é underground até morrer. Tá nas veias e não sai mais do corpo, né, cara? Vai ficar sempre enraizado no genes musical deles. Sempre. Meu velho, cara, o espaço é teu, cara. Deixa seus créditos. Eu sei que vai sair em outubro o livro, né? Ainda dá tempo da galera contribuir para quem quiser comprar o livro. É uma coisa de colecionador, né, cara? O espaço é seu, fica à vontade, meu querido.
Tá. Então eu vou te perguntar em off e depois você corta. Quando que você acha que vai pro ar? Só para eu ter uma ideia de time. Cara, se semana que vem na outra. Então beleza, então dá para falar Vai, disso. vai em julho agora. Se semana que vem na outra. Que aí depois você corta essa parte. Isso, tranquilo. Bom, esse livro do Mundo Livre S.A. é um livro que vai falar dos 40 anos da banda, não é um livro sobre os 30 anos do disco Samba Esquema Nós, ainda que esse disco ganhe muito espaço dentro da história, né? Tem muita história de bastidor deliciosa para contar. É um livro completamente independente, não tem patrocinador, apesar de eu ter inscrito em 2 editais, não foi contemplado em nenhum. Você vê, o Mundo Livre tem essa coisa maldita, né? Não consegue nem edital dar certo. É brabo, né, cara? Então, quem quiser participar, é só entrar no site da Kikante, kikante.com.br, procura lá a biografia do Mundo Livre, e quem adquirir o livro antecipadamente vai ter o nome nos agradecimentos. Quem quiser seguir no Instagram ou no Facebook, o endereço é o mesmo, Biografia Mundo Livre S.A. É só seguir lá e se informar. E agradeço pelo espaço, pela atenção, e curtam o som do rock nacional, das bandas brasileiras. Maravilha, meus amigos e minhas amigas. Pedro, cara, adorei demais, de verdade, fica uma aula aqui pra gente, de fato, e mergulhando um pouco do mundo que contempla aí a história do Mundo Livre S.A., cara, que vinha mais 40 anos pros caras. E outras biografias também, meu velho. Tem alguma outra coisa em mente aí? Já tá namorando? Não. Não liga nada ainda. Acho que tá com uma camisa e outro que tu escreveu também, né, cara? Do Porão do Rock, né, cara? Poxa, demais. Do Porão. Puta livro legal. Pô, obrigado pelo espaço, viu? Eu que agradeço, meu velho. E, por favor, galera, inscreva-se no canal, no Instagram do Pedro e Luna, também na página, que tem uma página também, especialmente do livro, do Mundo Livre S.A. E não esqueçam nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, meus amigos. 2 anos na ponta da agulha aí, cara, comemorando em final de junho para início de julho. E esse papo venha ser mais um presente para mim, para todo o pessoal de casa, todos vocês que estão aqui com a gente. Beleza? Grande abraço a todos vocês e até mais. Valeu! Valeu, obrigado, viu? Boa noite.